Eu tô aqui numa obra de estacão para te falar tudo sobre esse sistema, como é que ele funciona, para que obras ele é recomendado. Essa aqui é a estaca escavada com fluido estabilizante e o conteúdo é sobre essa técnica de fundação hoje. Essa aqui é a minha máquina, minha primeira máquina de estacão, máquina que nós adquirimos inclusive recentemente, uma máquina da CZM, é uma EK245, uma máquina pantografada, então temos bastante coisa para a gente falar, espero que você goste muito desse conteúdo. Se você não me conhece, eu sou Vinícius Lorenzi e aqui no canal Fundações Sem Complicações eu ajudo engenheiros a projetar e executar com confiança na prática. Se você ainda não segue aqui, se não está inscrito ainda no YouTube do Fundações Sem Complicações, aproveita para seguir agora mesmo. Combinado? Bora para a aula então! Olha só, esse sistema aqui é um sistema de estaca escavada, tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que destacar desse nosso sistema, que a gente está vendo aqui. Isso aqui é uma estaca escavada, ponto, tá? Isso aí é o tubulão? Não, evidentemente que não. O tubulão não constitui uma solução onde eu vou fazer a perfuração só com o equipamento e vou finalizar ele. O tubulão, pela NBR 6122, ele consiste numa escavação, sendo que no final da escavação, a descida do operário abrir a base manualmente. Então isso aqui não é um tubulão, isso aqui é um estacão. Então o primeiro ponto, deixar claro. Mas estacão é porque é uma estaca de grande diâmetro? Também não, também não. O estacão de acordo com a 6122, é uma estaca com o uso do polímero, da bentonita, que é o material que está dentro desses tanques de armazenamento aqui, ó. Então aqui dentro, olha aqui, ó, vamos chegar aqui, ó. Aqui dentro nós temos os tanques de polímero, que poderia ser também tanques de bentonita. Mas aqui na Fugel a gente usa os tanques de polímero, tá? Então aqui os tanques de polímero, tanque de água, e aqui o misturador do polímero. Isso aqui é misturador de polímero, não é misturador de concreto, tá? Então, para a gente trabalhar com esse sistema, a gente faz uso do polímero. O estacão pode ser feito sem polímero, sem bentonita? Pode, claro, mas aí é um sistema muito mais simples, muito mais... não vai toda essa parafernália que é o uso do fluido, né? Então, aqui a gente está executando uma estaca escavada de grande diâmetro, um estacão, com o uso de fluido estabilizante. Eventualmente nós estamos usando aqui o polímero, mas a gente poderia estar usando a bentonita. Então eu posso chamar de estaca escavada com polímero ou estaca escavada com bentonita. Esse é o primeiro ponto, beleza? Então tá. Então nós temos aqui um sistema que faz a perfuração de uma estaca escavada. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que ele tem na ponta da caçamba, tá, um trado, ou melhor, nesse caso aqui um balde, que por sinal o pessoal está trocando os dentes dele agora, olha lá. Consegue dar um zoom lá, Tiagão? Olha lá. Essa máquina lá, essa caçamba, é a caçamba que vai fazer a escavação. Então a gente vai escavando, tirando o solo, escavando, tirando o solo, escavando, tirando o solo. E aí, à medida que eu vou escavando, eu vou injetando esse meu polímero. Eu vou injetando esse meu polímero. Olha só, tá um barro aqui, ó, tá um barro. Olha lá. Então eu vou escavando e injetando meu polímero. Só que como é que eu faço isso? Eu vou, simultaneamente à escavação, eu vou jogando esse polímero lá dentro. Então a minha escavação, ela vai ficar sempre cheia de polímero. Ela está sempre com o polímero integralmente nela. Então eu vou escavando, tirando o solo e colocando o polímero. Escavo, tiro o solo e jogo o polímero. Então essa mangueira aqui é a mangueira que vai jogar o polímero. Esse tubo que você está vendo aqui inicialmente, esse tubo aqui é o tubo guia. Ele vai guiar a perfuração. É ele que vai dar a centralidade. É ele que vai deixar com que... Tá vendo essa bagunça aqui ao redor, ó? Essa bagunça não vai contaminar, né, a nossa estaca. Por quê? Porque a gente tem esse tubo guia. Então no estacão eu tenho... Olha lá a caçamba, lá fica bem clara a caçamba de escavação, né? Então a caçamba é acoplada aqui na ponta do trado e eu vou escavando o solo, tirando ele, escavando o solo, tirando ele e colocando o polímero de maneira integral, tá? Bom, vamos lá. O que mais que a gente pode falar?
Essa bomba aqui é a bomba do polímero, não é a bomba de concreto, essa aqui é a bomba de polímero. Essa bomba é a bomba que vai fazer a sucção do polímero antes, ou melhor, simultaneamente à minha concretagem. Por quê? Porque para eu concretar essa minha estaca, a gente vai usar o tubo tremonha. Vamos chegar lá ver o tubo tremonha? Vem cá, bora lá. Bora no barro, vamos lá. Acho que por aqui é melhor mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos se sujar de barro valendo hoje. Olha lá. Vou mostrar aqui o tubo tremonha. O tubo tremonha são esses tubos que você está vendo aqui, ó. Isso aqui é um tubo tremonha. Esse tubo vai descer até lá embaixo na minha escavação. Vai descer lá embaixo. E eu vou concretar isso aqui de baixo para cima, como se fosse uma hélice. Só que eu uso aqui o tubo tremonha. Olha só, eu vou usar o funil de concretagem, tá? Eu vou usar o funil de concretagem, vou engatar o funil de concretagem na minha estaca e vou descer esses tubos até lá embaixo, como se fosse um mangote. Esses tubos são como se fosse um mangote. E aí eu vou começar a concretar esse tubo e, simultaneamente a isso, eu vou retornando esse polímero para os tanques. Então muita gente sempre se pergunta, Vinícius, mas o polímero, a bentonita, ela é reutilizável? Com certeza, a gente vai reutilizar ele ao longo de toda a obra. A gente cria uma única vez a mistura e vai usar ele durante toda a obra. E, eventualmente, o polímero pode perder as suas propriedades físicas, químicas, e aí a gente tem que fazer uma nova mistura, ou então, o que é muito comum, a gente mede lá pH, viscosidade, e às vezes não está atingindo os parâmetros necessários. A gente tem que corrigir esses parâmetros. Mas isso, claro, que é algo a ser feito, é algo a ser, algo a ser feito para você deixar ele com as propriedades adequadas, tá? Então, o polímero armazena, e aí, eventualmente, quando eu estou escavando a minha estaca, eu vou inserindo o polímero. Então, escava e insiro o polímero, escava e insiro o polímero. A bomba de polímero é a bomba que vai fazer a sucção desse polímero e que vai jogar de volta o polímero para os tanques, tá? Então as fases de escavação desse sistema, eles são perfuração da estaca com injeção simultânea do polímero, tá? Terminei a minha estaca, coloco a minha armadura e depois que eu coloco a minha armadura, eu venho com o tubo tremonha por dentro da ferragem e vou concretando ele de baixo para cima. O concreto mais denso do que o polímero vai sugando ele, através também das nossas bombas de sucção, né? A nossa bomba de sucção. Esse polímero volta para o nosso tanque e o concreto fica na cota desejada. Esse tipo de estaca aqui eu consigo parar numa cota inferior que eu quiser, entendeu? Diferentemente da hélice contínua. Na hélice, a gente não consegue parar essa cota inferior. Aqui no estacão a gente consegue, tá? Então, é uma técnica que a gente tem utilizado para grandes diâmetros, grandes profundidades. Essa minha máquina aqui, ela hoje está com uma haste telescópica, essa haste que está encaixada aqui no meio. Essa haste é uma haste para 40 metros. Mas caso eu queira usar para uma necessidade uma haste de 60 metros, nós também temos essa opção de aquisição. Posso ter uma haste de 60 metros. Essa máquina aqui ela foi projetada para fazer mais de 2,5 metros de diâmetro. Então eu posso fazer com essa máquina aqui 2,5 metros de diâmetro com 60 metros de profundidade, com apenas uma caçamba. Ou seja, eu não tenho que ter, por exemplo, igual na hélice, um jogo de trado de 30, 40, 50 metros. Não, eu tenho a caçamba. E a profundidade é dada por essa haste telescópica. Então nessa haste aqui, que obviamente não tem os 40 metros, dentro de cada segmento tem uma haste ali dentro. Então por isso que a gente chama de telescópica, porque vai uma menor dentro da outra, né? Então a gente alcança a profundidade a partir disso. Grandes cargas, grandes profundidades, uso, por exemplo, em regiões de subsolo, tá? Então, por exemplo, essa obra aqui, quando ela foi projetada com tensão, nós ainda não tínhamos a definição completa da fundação, mas a gente poderia ter feito essa fundação na cota superior, feito lá em cima a fundação,
e arrasado lá embaixo o meu concreto, porque aqui no estacão eu consigo, diferentemente da hélice contínua. Poderíamos ficar falando aqui horas e horas do estacão, né? É um sistema muito interessante de fundação, tem evoluído muito no mercado, tanto essa evolução que nós trouxemos essa máquina, né? Nós até então não tínhamos o estacão, só tínhamos a hélice, a raiz, né? Tirantes, cavalo convencional, trouxemos essa máquina e começamos esse processo de execução que é muito interessante. Essa obra aqui especificamente tem estacas de diâmetro 80 com 40 metros de profundidade, tá? Então essa aqui é 80 com 40, mas se tivesse diâmetros maiores não seria um problema, né? 90, 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, com essa haste de 40 metros. Daí se tivesse uma necessidade maior, estamos lá em Mato Grosso, por exemplo, tem várias regiões lá que tem que fazer estacas de 55 metros, 60 metros. Santos também, para quem é de Santos, várias estacas com 60 metros. É a máquina ideal. Para atingir grandes profundidades é a máquina ideal, solução ideal para esse tipo de necessidade. Bacana? Sei que deve ter ficado com várias dúvidas sobre essa técnica. Se você ficou com dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em responder e te ajudar. Bacana? E também, se você precisar de equipamento de estacão, tá aqui agora a Fungel Fundações possui uma máquina dessas para atender esse tipo de demanda. Combinado? Grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.